E já estamos de volta agora, são 11 horas e 16 minutos e a gente vai falar sobre psicofobia. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Ela pode ser definida como preconceito ou discriminação contra pessoas que sofrem de transtornos ou deficiências mentais. E é exatamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Bárbara Mota, que já está aqui ao vivo no estúdio com a gente. Bom dia, minha xará. Bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Minha querida, fala pra gente o porquê desse termo psicofobia, de onde vem, por que essa expressão? A psicofobia, né, ela teve o grande, como é que eu posso dizer, nome, né, depois da situação do Chico Anísio, né, 2 de abril em 2014. Por quê? As doenças mentais, elas estão aí, né, só que é uma doença que a gente não está vendo, né, é uma perna quebrada, a gente consegue ver, mas uma doença mental a gente não consegue, né, e você discriminar algo que você não está vendo, isso é muito perigoso, né. Existe o julgamento, né, atrás disso. Claro que a saúde mental, ela tem um histórico, né, um cenário há décadas atrás que prejudicou muito, né. Eram tratamentos, né, igual a gente tem a luta antimanicomial. Então, assim, isso acabou prejudicando, né, nós profissionais. Mas, hoje em dia, né, a gente sabe que é um cenário totalmente diferente. Mas acabou ficando, né, tendo esse estigma, né, que saúde mental é de doido, né, que não pode procurar ajuda, é um preconceito, né, então ficou mais conhecida por esse termo mesmo. Com certeza tivemos evoluções, mas eu acho que melhorias a gente sempre pode lutar, né, por elas, não só no aspecto quando a gente fala da luta antimanicomial, mas como em geral, né? Sim. Já que a gente está falando então sobre esse contexto histórico, lá no início, doentes mentais eles eram tratados, né, acusados aí de bruxarias, ou de serem possuídos por demônios, ou até mesmo servos do diabo. Então, assim, lá no início a pessoa não entendia muito bem por que aquela pessoa agia de modo diferente do que ela esperava. Atualmente, como que você vê essa questão, né? Ainda existe sim um paradigma quando a gente fala de pessoas que apresentam esses transtornos? Existe. E eu vejo o que mais existe em relação à falta de Deus, né? Falta de trabalho, por exemplo. Então, assim, as pessoas, elas precisam entender, né? Eu acho que o primeiro ponto é a informação. Né, procurar saber, procurar conversar com pessoas. Por quê? O que acontece? A gente tem crenças, né, que é tudo aquilo que eu acredito, que eu construí na minha vida, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa crença, né, eu acredito que trabalhar de 8 a 6 é o ideal, é o certo, né, e a outra pessoa não faz isso, eu já estou julgando aquela pessoa. Mas a gente não sabe se essa pessoa, né, tá sofrendo algum problema mental, passando por uma situação, né? Às vezes ela não trabalha porque ela, né, tá com algum sofrimento, mas não porque é uma falta de Deus, muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito no que a gente acredita, mas também no que está acontecendo com o outro, né? E não julgar. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Mas ainda existe, infelizmente. E que o nosso, assim, julgamento, por assim dizer, fique por nós, né? Para nós. Sim. Que a gente consiga sempre ali se ajudar, né? De alguma forma. E você trouxe muito bem, Bárbara, essa questão histórica, né? Desse preconceito com relação às doenças mentais. E, obviamente, como a gente está falando de história, as limitações eram muitas, né? Com relação às terapias, as possibilidades eram extremamente precárias. O que mudou? O que a gente pode destacar dessa evolução até aqui? A gente vê os fármacos, né? A gente teve uma grande melhora, antigamente, né, décadas atrás, por exemplo, eram tratamentos, né, a grosso modo falando, de choque, né, sentir frio, e não, hoje em dia a gente tem, né, o tratamento com medicamento, a gente tem tratamento com terapia, né, a gente tem livros e livros que falam de doenças mentais, então trazer a informação para as pessoas, se familiarizar, conhecer, para depois elas começarem, né, a procurar ajuda. E acredito que talvez até normalizar um pouco a circunstância, né? Eu faço uma brincadeira, eu sei que é completamente leiga a brincadeira, mas eu falo assim, só ainda não detectou algum problema quem ainda não descobriu e não se avaliou, porque a gente sempre tem algumas questões que são nossas, né? Então, sair desse lugar de paradigma, de preconceito, ter um olhar, né, muito mais franco e humilde
para conseguir se ajudar e trabalhar, obviamente, né, com esse amparo médico. Sim, porque acaba entrando num ciclo, né? Se eu não conheço, por exemplo, né, uma doença, como eu vou saber se eu tenho, né? Como eu vou procurar o tratamento? Então, é importante, a informação em si, né, e hoje com o mundo digital, o acesso é fácil, né, mas a gente precisa buscar realmente os profissionais investirem, né, em divulgar a informação e a pessoa também procurar. Sim, eu acho que independente do transtorno já ter dado as caras ou não, é aquela frase que a gente fala que terapia é vida, que todo mundo deveria fazer. Sim. E quando a gente fala dessa combinação, né, do medicamento para casos que precisam mesmo, com esse acompanhamento psicológico, né, ou psicanalítico, enfim, é a combinação assim certa para essa pessoa entender também, né, e conseguir lidar melhor com esses transtornos. E aí hoje a gente já vê, sim, um aumento nas rodas de conversa. Se a pessoa tem mais de 30 anos, com certeza vai ter um ali que vai estar fazendo uma terapia e aí vira um papo, né? Tá sendo mais comum, mas mesmo assim a gente vê preconceitos de pessoas que talvez se sentem acuadas na hora de tomar um remédio, na hora de falar, né, que está tratando para algum transtorno específico. Por que a gente ainda vê isso hoje, sendo que cada vez mais está, sim, sendo comum e as pessoas estão se abrindo, né, para esse acompanhamento psicológico? E pessoas, às vezes, esclarecidas, né, sim, com estudo e tal, mas que tem realmente o preconceito. Sim, porque o medicamento, ele vem, às vezes, num peso, né, que a sociedade colocou, que eu tô tomando algo a mais, né, eu tô ingerindo algo que antes eu não ingeria. Né? Então, e tem a questão também familiar, que eu acho que o preconceito começa em casa, muitas vezes, né? E a própria pessoa. Na minha família ninguém nunca tomou um medicamento, por que agora eu vou tomar? Né? Então, assim, é entender mesmo, né? Claro, o acompanhamento psiquiátrico, né? Para isso também, porque o medicamento, muitas vezes, ele vai tratar a comorbidade, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu fico... tenho, né, as crises de ansiedade, o medicamento ele vai trabalhar esse ponto, né, a comorbidade. Mas a terapia, ela vai trabalhar, às vezes, as causas dessa ansiedade, né, os gatilhos, não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, os gatilhos, né, o que causou aquilo ali e uma regulação, né, mas o medicamento, ele vem para tratar a comorbidade. E o preconceito é justamente por isso, né? É a família, é a própria pessoa, eu estou tomando algo a mais, né? Que antes eu não tomava. Bárbara, quando a gente fala assim da arte de uma forma geral, né? Eu acredito que dentro da psicologia ela é como se fosse aqueles impulsos socialmente aceitos, né? Essa maneira de você transbordar. E aí quando a gente fala também do uso, por exemplo, dos psicotrópicos, de que forma isso pode afetar essa questão, às vezes, artística, de uma autoexpressão, essa maneira de você colocar para fora, e aí a medicação, ela pode limitar isso, afetar numa característica que até então era muito natural à pessoa? Eu sempre explico para os pacientes o seguinte, existem 2 cérebros, né? Esse cérebro daqui, ele funciona normal, né? Ele tem todas as conexões funcionando, né? Um cérebro que funciona normal. E a gente tem o cérebro de cá, que não tem esse funcionamento, né, tão bom assim. As informações, elas chegam distorcidas, falhadas. Então, o medicamento, muitas vezes, ele vem para fazer esse cérebro se tornar normal, né, funcionar normal. Não é algo a mais, né? E se a gente for pensar, tudo gera efeito, né? O café que a gente toma, ele te deixa mais agitada, né? O sono, o chá, às vezes, vai te dar um pouco de sono, energético. Então, tudo tem efeito. Né? Às vezes pensa que vai causar uma dependência ali, né? Mas eu sempre falo, é melhor você ficar dependente do remédio ou da dor, né? Eu, por exemplo, tenho enxaqueca, então assim, eu prefiro vou tomar, né, o remédio ali, fazer o tratamento, do que ficar refém de uma dor, né? Aí eu não consigo trabalhar, eu não consigo atender, então assim, o medicamento a gente tem que, às vezes, colocar numa balança, né? Até que ponto eu vou ficar refém do meu sofrimento ou de um medicamento, né? Porque o que acontece também, a questão que eu falei da ansiedade, ela não vai tratar uma personalidade, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma personalidade perfeccionista, detalhista, gosto das coisas ali do meu jeito, né? O medicamento não trata isso. Mas, se essa personalidade me deixa, às vezes, ansiosa, porque algo saiu do meu controle, né? O medicamento vem e trata essa ansiedade. A psicoterapia
vai tratar, né, essa personalidade ali que a pessoa adquiriu ao longo da vida. Então, é um trabalho realmente em conjunto. Eu falo que o medicamento, ele é o degrau, o primeiro, e a psicoterapia o restante, né, da escada. Tá longe de acabar ali, né, nesse início. Porque tem muita coisa ainda, né, por trás. E, Bárbara, se a gente está falando, então, hoje, né, de pessoas que talvez tenham essa vergonha, que sofrem do preconceito, seja do uso desses medicamentos para certos tipos de transtorno, tem um outro lado também que usa discriminado, né, esses remédios, e que a gente está vendo, assim, uma banalização, né, sem esse acompanhamento, porque eu acho que a chave da nossa conversa aqui hoje está sendo a gente acabar e tentar diminuir ou acabar com esse preconceito que a gente tem, mas também eu acho que de orientar essa combinação que a gente vem falando, né, do uso de medicamentos quando necessário e também desse acompanhamento. O que você tem para falar então para a gente também desse outro lado, né, de pessoas que talvez estejam aí usando medicamentos de forma assim, sem esse acompanhamento e que a gente está vendo essa banalização também? Cuidado, né? Primeira parte, porque isso pode desencadear outros problemas. Se você faz o acompanhamento e toma algum outro, porque um amigo indicou, por exemplo, né? Isso pode gerar vários problemas e até atrapalhar no tratamento, né? No acompanhamento. Então, assim, procurar mesmo o profissional responsável, né? Ou psicólogo ou psiquiatra, que eles vão se conversar ali, em busca de um tratamento, de uma solução. Não ficar, né, procurando em Google, aí, internet, o amigo toma, né? Porque isso pode gerar problema, sim. E eu acho que é um ponto fundamental também a pessoa não se enxergar como um problema a ser solucionado, né? É uma maneira de você ali achar em equipe esse equilíbrio para que ela consiga ter muito mais qualidade de vida, né? Eu acho que é sobre isso que a gente fala, né? Com certeza. E a nossa entrevista está só começando. No próximo bloco a gente volta aqui com a nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É só o tempo de você ali pegar o cafezinho e voltar, tá? A Prefeitura de Muriaé lançou o app Nota Fiscal Fácil para a emissão, substituição e cancelamento de notas fiscais eletrônicas, além da geração e consulta de guias de arrecadação. O aplicativo usa a base de dados do site que já existia e, por isso, os usuários podem acessar com o cadastro de sempre. O app já está disponível para telefones Android e, de acordo com a Prefeitura, em breve chegará ao iOS e iPhone. Manhã Diversa já está de volta, agora são 11 horas e 31 minutos, hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Vamos conversar então com Gabriel Luterbach para ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa quarta-feira. Bom dia, Gabriel, o que você conta pra gente? Bom dia para a Bárbara, para a outra Bárbara também, para a Roberta e para o pessoal de casa. A notícia de destaque do dia é que a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico por influência por suposto envolvimento em um esquema para a liberação de verbas do MEC. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também são alvos da operação da PF. Eles são investigados por atuar informalmente junto a prefeitos para a liberação de recursos do MEC. Em um áudio divulgado em março, relembrando, Ribeiro afirmou que o presidente da República pediu a ele que os municípios indicados pelos dois pastores recebessem prioridade na liberação dos recursos. Os prefeitos disseram em depoimento que eles exigiram propina. Até o momento não há informação sobre a prisão dos pastores Santos e Moura, mas esse caso aí que está movimentando o dia de hoje. Eita, quarta-feira movimentadíssima então, né, Gabriel? Com certeza a gente vai acompanhar aí os desdobramentos. E aproveitando a sua ilustre presença, quais são aí os outros destaques que a gente vai acompanhar no Diversa em Rede de hoje logo mais? Vocês estavam aí falando sobre a questão dos remédios. Importante a gente estar falando sobre isso, que 98% dos farmacêuticos estão apontando a falta dos remédios nas farmácias. É um levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. E a maior razão, segundo os próprios farmacêuticos, é a escassez do mercado, seguido pela alta inesperada da demanda e também a falha dos fornecedores.
Outro assunto também que a gente vai falar que é super importante, que é uma pesquisa que foi divulgada, que a gente vai ter mais detalhes no Diversa em Rede, é que 82% dos domicílios já têm acesso à internet no Brasil. Por outro lado, ainda o país contabiliza 35,5 milhões de pessoas sem acesso à internet. A variação mais positiva, tendo uma notícia boa aí, foram nos domicílios na área rural. Subiu de 51% para 71%, então aí um aumento de 20% de acessos à internet. As regiões com mais acesso, como sempre, como esperado, é o Sudeste, seguido pelo Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então o Nordeste aí na última colocação. Mais acessos sobre essa pesquisa importantíssima, super importante, a gente vai conferir no Diversa em Rede, das 9 horas até as 10 horas, aqui na telinha da Diversa. Muito obrigada, então, pela sua participação, Gabriel. Amanhã você volta, mas aí é com a resenha esportiva e vamos ver como é que vai ser o resultado do jogo hoje, se você vai dar sorte ou não. Mas hoje você está vestido aí de Gabriel, jornalista, né, das notícias. Direto da redação. E amanhã o nosso jornalista esportivo, então muito obrigada pela sua participação. E aqui no estúdio com a gente volta a conversar sobre psicofobia ou preconceito contra pessoas que sofrem de transtornos mentais. Quem está aqui com a gente é a psicóloga Bárbara Mota. Seja muito bem-vinda de volta, Bárbara. Obrigada. Bárbara, vamos continuar então o nosso bate-papo. E uma coisa muito comum a pessoa ela sente que tá passando aí por alguma coisa, que precisa um sinal de alerta, mas ela fala, não, eu não sou doida, eu não vou procurar psiquiatra, eu vou procurar um cardiologista, um neurologista, e evita, né, esse contato com esse preconceito que parte da própria pessoa, né? Quais as consequências que esse outro médico, assim, né, pode causar, porque talvez não vai tratar o que deveria, né? Isso é o problema, porque hoje, né, um exemplo, a gente tem a síndrome do intestino irritável. Vou pegar porque é o que está surgindo muito, né? E tem estudos que falam que uma das causas, né, principalmente é o emocional e o estresse, né? E o que a pessoa procura? Um gastro, né? Então, assim, ele vai tratar, sim, da melhor forma possível, né, e tudo, mas e o estresse? Ele vai conseguir tratar, né? Então, assim, a terapia, ela vem para isso, né, para aprender a lidar com o estresse ou, né, outras formas também, ver o que está acontecendo naquele momento. Então, fica procrastinando um sofrimento, né? Que você vai ficar ali batendo cabeça mesmo com o gastro, o outro profissional, sendo que a causa às vezes está no emocional, né? Então, entra naquela questão, né? Eu vou ficar refém do sofrimento mesmo, né? Uma dor intestinal, né? Ou eu vou passar por cima desse preconceito para tratar, né, a causa desse estresse. Porque hoje em dia, né, todo mundo está estressado, está, né, intolerante. Então, assim, esse é um ponto que prejudica muito, o tratamento não correto. E excelente sua pergunta, Roberta, porque eu acho que é uma forma de, às vezes, encurtar um caminho que não deve ser encurtado, né? E eu acho que um outro ponto que a gente entra também é na questão da depressão. Bárbara, o que você acha? Qual que é essa importância dos profissionais e dos especialistas falarem sobre esse assunto? A gente tem até a fala do Chico Anísio, vou fazer essa leitura, e logo depois a nossa equipe vai colocar aqui na tela pra gente. Ele fala o seguinte: quanto mais pessoas me ouvirem falar sobre a depressão, mais pessoas vão deixar de ter vergonha de serem deprimidos. O que a gente pode desenvolver sobre esse assunto e da importância do papel dos especialistas também? É muito importante, né? Porque quanto mais pessoas psicoeducadas sobre o assunto, né, maior elas buscam ajuda e entende, né, o que pode estar acontecendo com elas, se identifica. Só que a depressão, ela veio, né, na população de uma forma meio prejudicada, ridicularizada, né? Porque às vezes a pessoa vira e fala assim, não quer trabalhar, tá com depressão. Né? Às vezes tem essas falas, né? Assim, tá chorando muito, tá com depressão. Às vezes pode estar, sim. Foi banalizado. Foi banalizado. Pode sim, né, tá com a depressão, mas também pode ser algo que aconteceu, né? Então, assim, a depressão, ela ficou, sim, banalizada pela própria população, né? Então, assim, os profissionais de saúde, a responsabilidade deles é mostrar, né, o que pode acontecer com uma pessoa depressiva, né, entender ali o passo a passo, né, de uma doença, mostrar, divulgar mesmo, né, internet, tudo, que é a ferramenta que a gente tem hoje,
para quê? Para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, vamos supor, a depressão, um exemplo, né? Falta de apetite, né? Não consigo, né? O sono e tudo, as necessidades básicas. Então, assim, ali, se um profissional posta na internet sobre isso, a pessoa já vai se identificar, né? Isso acontece comigo muitas vezes. Então, ele já vai, peraí, eu tenho que buscar uma ajuda, né? Então, quanto mais divulgação, mais pessoas vão buscar o tratamento e menos essa depressão criada, né, de forma ridicularizada, ela vai vir, né, com uma forma mais importante na vida das pessoas. E ele, né, humorista... Exatamente, que contradição, assim, Sim. porque a gente podia ver ele lá na escolinha, enfim, achar, nossa, uma pessoa alegre, tá tudo de bem com a vida, e que também não é bem assim, e que ele foi, como você bem disse, na origem, né, desse termo, ele que ajudou também, né, a levantar aí essa questão. E eu acho que quando a gente fala de depressão, outra coisa que a gente tem que pontuar também é o que eu já escutei gente fazendo e falando é assim, nossa, mas você não tem motivo para estar triste, sua vida é tão boa, e aí diminui, assim, você não sabe o que é a dor do outro, né? E provavelmente você fica assim, nossa, realmente, né? E a pessoa te convence disso. Realmente eu não tenho direito de estar triste porque eu tô assim. Sim, né? exatamente. E aí acaba piorando toda essa situação. Então a gente já falou, né, desse acompanhamento psicológico, a gente já falou do uso de medicamentos e tem também pessoas que podem sim ajudar, né, redes de apoio. Então qual que é o papel das pessoas que talvez estejam aí convivendo e estão sentindo que o amigo ou o companheiro, né, está apresentando aí alguns sinais? O que essa pessoa pode fazer para também tentar ajudar? O primeiro ponto é não julgar, né? Porque a pessoa ela já está se julgando ali dentro, né? Ela já está se julgando por não fazer, por exemplo, atividade, não ter força para trabalhar. Então, a pessoa precisa não julgar, acolher, entender o que está acontecendo. Eu sei que às vezes é difícil, talvez, para o morador ali, né, que mora junto, não vê muitas ferramentas. Então, assim, buscar mesmo rede de apoio, tratamento, né, às vezes marca a consulta, né? A pessoa vai, porque se ficar só julgando, você precisa sair da cama, você precisa trabalhar, precisa produzir em uma sociedade, né? Que só produz né? 24 horas por dia, isso, né? Como que a gente se sente? Né? Você entra na rede social aí, tá todo mundo bem, tem que estar né? malhando, tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo skincare, um monte de coisa, né? Exato. Realmente é difícil. É perigoso. Tem que cumprir todo um papel, né? E um ponto que você trouxe na primeira parte da nossa entrevista, quando você falou sobre a questão de não ser algo concreto, né? É possível de ser visto, palpável, igual quando a gente quebra uma perna. Talvez isso dificulte todo o processo, né? Mas que sem dúvida a gente aqui no Manhã Diversa está nesse processo para tirar esse paradigma. E aí a gente acaba entrando também na questão do autocuidado. Então, quando a gente fala de psicofobia, uma expressão que você colocou que eu achei maravilhosa é a psicoeducação. Então, o caminho para a gente poder sair desse lugar da psicofobia é a psicoeducação, é o autocuidado, é a informação? Principalmente, né, é buscar conhecimento. Porque hoje, por exemplo, né, o conhecimento que você tem é o quê? Psicologia, né, é um tratamento para doido. Será que realmente é um tratamento, né, para doido? Será que eu não vou ter benefício com isso? Eu falo que só quem fez sabe a importância, né, valoriza. Então, assim, a gente tem sim, né, essa parte da psicoeducação que a gente faz aí nas redes, mas também acolher, né, todo mundo, a demanda, porque o acesso, infelizmente, ele é restrito, né? A gente sabe que não tem muito investimento nessa área. Exato. Então, o que fica pra gente é esse cuidado com o outro, né? Sem julgamento. Sim. E dessa forma vai ser bom para todo mundo, né? A gente tem um olhar para o outro e a gente se ajudando também, né? Tendo esse autocuidado. Muito obrigada, viu? Bárbara Mota, psicóloga que está aqui com a gente, estava falando sobre psicofobia e trazendo essa luz, né, ao assunto e conseguindo clarear ainda mais o tema pra gente. E fica ligadinho no Manhã Diversa, porque no próximo bloco a gente volta de cara com Bora Rangar. Te espero, agora são 11h43.